Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, que é uma integral definida. O exercício pede o seguinte: calcule a integral de 0 até 2 de 3x vezes a raiz quadrada de x quadrado mais 1 dx. O que nós vamos usar na resolução desse exercício? Nós vamos usar o teorema fundamental do cálculo, que diz que a integral de a até b de f de x dx é a variação de sua primitiva, ou antiderivada da função com constante igual a zero, ou seja, a integral de a até b, a integral de a até b de uma função f de x, ou de um diferencial f de x dx, é o f de b menos f de a, também escrito dessa forma, né? A variação desta função f de x no intervalo de a até b, f de b menos f de a, de tal forma que essa função f de x, né, esse f maiúsculo aqui, é a primitiva da função f de x que aparece na nossa integral. Essa primitiva nada mais é do que a antiderivada ou antidiferencial com a constante c igual a zero. Nesse caso aqui, nós vamos fazer uma mudança de variável pelo seguinte: em algumas situações, achar a primitiva da função é muito complexo, porque a função tem características que tornam o cálculo complexo. Então nós transformamos a integral, mudamos a sua variável, mudamos de x para uma outra variável, fazemos uma substituição, que no nosso caso aqui vai ser uma substituição simples, e com isso nós calculamos o valor desta integral a partir desta outra integral em termos de uma outra variável, geralmente u. Como é que vai ser feito isso? Nós vamos pegar aqui o x quadrado mais 1, que está dentro da raiz, e chamar de u. Assim nós vamos ter a raiz quadrada de u, que é u elevado a meio. E a integral de u elevado a meio, a integral de potência, é u elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. É uma integral mais fácil. Nós não podemos fazer isso ali. Então vamos começar a resolver isso fazendo essa mudança de variável. Vamos fazer u igual a x quadrado mais 1. Bem, só que aí essa mudança de variável tem implicações. Por exemplo, o diferencial que nós temos aqui é o diferencial da variável x. Só que eu não vou mais trabalhar com variável x, vou trabalhar com variável u. Então eu preciso do diferencial de u. Como u é uma função de x, né, u igual a x quadrado mais 1, o diferencial de u é a derivada desta função em relação a x dx, ou seja, o nosso du nada mais é do que a derivada dessa função, que é 2x dx. Eu vou substituir o dx aqui dessa função. Perceba que você tem a opção de isolar o dx, né? Perceba que aqui, olha, se você isolar o dx, você vai ter que o seu dx ela é igual a du dividido por 2x. Bem, o que mais que é afetado nessa mudança de variável? Perceba que a sua integral tem limites. Limite superior, que é o 2, limite inferior, que é o 0. Então é uma integral que tem limites de integração. Esses limites de integração são valores da variável x, que aqui nós temos a função f de x. E eu estou mudando para f de u. Então eu vou ter que calcular os valores de u correspondentes para cada valor de x. Ou seja, se o x for igual a zero, o que eu tenho? Eu tenho que u é igual a x quadrado mais 1, ele é igual a 0 ao quadrado mais 1. Eu tenho que u é igual a 1. E se o x for igual a 2, o que eu tenho? Eu tenho que u é x ao quadrado mais 1, 2 ao quadrado mais 1. Eu vou ter que u é igual a 5. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. Perceba que isso encerra, né, o nosso processo de mudança da integral. Eu vou deixar de ter uma integral em relação a x, de 0 até 2, e vou passar a ter uma integral em relação a u, de 1 até 5. Ou seja, essa integral ela vai ser calculada a partir desta, a integral de
Se o x for 0, u é 1. Se o x for 2, u é 5. De 3 vezes x, e aí tem um detalhe importante, vezes a raiz quadrada de u, vezes o dx, que nós calculamos dx como sendo du, dividido por 2x. Qual que é o detalhe importante? Eu estou mudando a variável, e a variável x tem que desaparecer. Na minha nova integral, lembra que o meu diferencial é o diferencial de u, ele indica a variável com a qual eu estou trabalhando, a variável x deve desaparecer. E é o que vai acontecer aqui, né? Perceba que esse x cancela com esse. Então nós temos aí que a nossa integral é a integral de 1 até 5 de 3 vezes raiz de u du sobre 2. Ou, né, se nós preferirmos, ela pode ser escrita assim também. É a integral de 1 até 5 de 3 dividido por 2, né, de 3 sobre 2, vezes a raiz de u vezes du. E a partir daí nós começamos a resolver a integral, aplicando as propriedades. Lembra, se eu tenho uma constante, eu posso tirar essa constante da integral. Então nós temos aí que isso aqui é igual a 3 sobre 2, vezes a integral de 1 até 5 de raiz de u. Lembra que raiz de u é uma potência de expoente racional, é u elevado a meio, né? É a raiz quadrada de u elevado à primeira potência, então u elevado a meio du. Com isso, nós encerramos o processo de transformação de uma integral mais complexa em uma integral mais simples. A integral de u elevado a meio, como a integral de potência, é u elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. E com isso nós conseguimos aplicar o nosso teorema fundamental do cálculo. Ou seja, isso aqui tudo é igual a 3 sobre 2 vezes u elevado a meio mais 1, u elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1. Perceba que essa expressão corresponde a esta função f de x, né, a nossa primitiva, no intervalo de 1 até 5. Então, vou indicar aqui o intervalo de variação desta função aqui, ó. No intervalo de 1 até 5. Terminar de fazer a continha, isso aí vai ser igual a 3 meios vezes u elevado a meio mais 1 tirando o mínimo, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, u elevado a 3 meios, dividido por 3 meios, né, que é o mesmo meio mais 1, no intervalo de 1 até 5. Como eu tenho 3 meios multiplicando e 3 meios dividindo, nós podemos simplificar a sentença, né? E nós vamos ter que essa integral, na verdade, é u elevado a 3 meios de 1 até 5. Lembra que isso aqui é uma potência de expoente racional, é a raiz quadrada, né? O denominador aqui é a raiz, de u elevado à terceira potência, então isso aqui é a raiz quadrada de u elevado à terceira potência, no intervalo de 1 até 5. Que vai ser igual a... Aí nós aplicamos o teorema fundamental do cálculo. Não há mais do que simplificar, né? A gente pode colocar como u elevado à terceira potência é u ao quadrado vezes u, o ao quadrado sai da raiz quadrada. Então nós podemos escrever como u raiz de u de 1 até 5. Não há mais o que simplificar aqui. Nós podemos aplicar o teorema fundamental do cálculo f de b menos f de a. Então f de b é o f de 5, né? Então é 5 raiz de 5 menos f de a, que é o f de 1, que é 1 vezes raiz de 1, 1 vezes raiz de 1, né? Então
5 raiz de 5 menos 1 vai ser o valor, né, o valor desta integral definida. O que nós fizemos aí? Nós aplicamos o teorema fundamental do cálculo, né? A partir daqui, né? O teorema fundamental do cálculo é o último passo que você dá ao conseguir obter uma forma bem simples para a primitiva da sua função, né? Faz o f de b menos f de a. F de b, que é u igual a 5, menos f de a, que é u igual a 1. Fizemos uma mudança de variável para tornar essa integral mais simples. Detalhe importante. Perceba que a derivada desta função, x² mais 1, que nós chamamos de u, é 2x. Com exceção da constante, que é 2, ela é parecida com essa expressão que está multiplicando. Em geral, integral por substituição simples tem a forma f de g de x vezes a derivada de g de x dx. Você chama o g de x de u e faz a substituição, que é o que nós fizemos aqui. Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe um like e muito obrigado.